proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Olá, meu irmão e minha irmã, você que acompanha o GEO em Foco, aqui é Padre João Aurélio, da Paróquia São Sebastião, aqui em Palmeiras, e nós nos encontramos para esse momento da Palavra de Deus, esse momento de proximidade, a nossa proximidade com o Senhor, de modo especial nesse Evangelho de domingo, ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer, ouvindo a sua palavra de consolo, de conforto, mas sobretudo a sua palavra de esperança, de fé. Espero que você, ao ouvir essa palavra, possa se aproximar mais de Jesus e renovar assim a sua fé. O nosso abraço, o nosso cumprimento a todos vocês que nos acompanham e que compartilham também esta mensagem. Muito obrigado aí pela sua companhia. E nesse 12º domingo do tempo comum, nós vamos partilhar o Evangelho de Marcos, o capítulo 4, os versículos de 35 a 41. Então você que nos acompanha, pois você pode aí meditar a palavra de Deus, fazer a sua leitura bíblica, Marcos, capítulo 4, os versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava. Na barca, havia ainda outras barcas com eles. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, então, novamente partilhando aqui a citação bíblica de Marcos, capítulo 4, os versículos de 35 a 41. Vamos pensar e rezar um pouco sobre isso que nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho. Hoje, nós podemos nos perguntar: quais são os ventos que se batem sobre a minha vida? Quais as tempestades você enfrenta? Quais as ventanias têm soprado, têm batido aí na sua vida, na sua casa? Quais são as ondas que impedem a minha navegação? Quais são as ondas que às vezes são turbulentas, são bravas e que atrapalham a minha vida? Que colocam em perigo a minha vida espiritual, a minha vida familiar, inclusive a minha vida psíquica. Digamos tudo isso a Jesus. Contemos a Ele tudo. Ele deseja isto. Ele quer nos ouvir. Jesus sempre está disposto a nos ouvir, a nos escutar. Quer que nos apeguemos a Ele para encontrar abrigo contra essas ventanias e tempestades da vida. O Evangelho narra que os discípulos se aproximaram de Jesus, que o acordam e falam com Ele, como nós ouvimos no versículo 38. Eis o início da nossa fé. Reconhecer que sozinhos não somos capazes de permanecer salvos. Sozinhos não somos capazes de continuar a navegar por essas ondas tão bravas. Vamos perceber que precisamos de Jesus, como os marinheiros precisam das estrelas para encontrar a rota, para encontrar o caminho, para se orientar. Assim nós precisamos de Jesus, também para orientar e conduzir a nossa vida.
A fé começa quando acreditamos que não somos autossuficientes, quando nos sentimos necessitados de Deus. Sabemos que precisamos da ajuda dele, da presença dele. Quando vencemos a tentação de nos fecharmos em nós próprios. Quando superamos a falsa religiosidade que não quer incomodar a Deus. Quando clamamos a ele, ele pode fazer maravilhas em nós. É a força suave e extraordinária da oração que faz milagres, suplicado pelos discípulos. Os discípulos pedem e Jesus os atende. É a força suave e extraordinária, portanto, de Jesus que faz esses milagres. Jesus acalma o vento e as ondas. E faz uma pergunta, uma interrogação que também pode ser feita a nós, que também nos diz respeito. Por que tendes medo? E aí você se pergunta, quais são os seus medos e por que você tem medo? Ainda não tem fé? É o que nós ouvimos no versículo 40. Jesus pergunta para os discípulos e pergunta também para nós hoje. Os discípulos deixaram-se surpreender pelo medo, pois tinham fixado mais nas ondas do que em Jesus. Às vezes nós somos assim, nós nos preocupamos mais com os perigos, com as dificuldades, olhamos mais as ventanias e as tempestades da nossa vida do que olhamos para Jesus. E também os discípulos fizeram isso. Jesus está com eles, mas eles olham muito mais a tempestade do que Jesus. Tem muito mais medo do que confiança. E o medo leva-nos a olhar para as dificuldades, para os problemas graves e não para o Senhor, que muitas vezes dorme, que está perto de nós. Acontece o mesmo conosco. Quantas vezes olhamos para os problemas em vez de ir procurar Jesus para depor, para colocar nele, para depositar nele as nossas preocupações. Deixemos de olhar tantos problemas, deixemos de lado os medos e procuremos colocar mais confiança em Jesus. Quantas vezes deixamos o Senhor num canto, de lado, no fundo do barco da nossa vida, para o acordar apenas nos momentos de necessidade? Hoje peçamos a graça de uma fé que não se cansa de procurar o Senhor, de bater à porta do seu coração. Por isso, meus irmãos, não tenhamos medo, não tenhamos pavor das tempestades da vida, mas tenhamos fé na pessoa de Jesus Cristo, que está sempre conosco, que está sempre ao nosso lado. Basta que a gente confie nele, que nós depositemos nele a nossa esperança. Desejo a você um bom domingo, uma boa semana. Deixo aqui o meu abraço, a minha oração, a minha bênção a todos vocês e até o nosso próximo encontro. E não deixe de curtir e de compartilhar esta mensagem.